Tava com saudade dela. Feliz 2025! Feliz, né, gente? A gente não tinha se visto ainda. Não, gente, também fui embora e não voltei Não mais. é? Quantos dias longe da gente? Tá, deram 50 dias. Meu Deus do céu. Valeu a pena? Muito. Foi bom? Foi muito bom. Pra todo mundo? Pra todo mundo. Isso é bom, isso é importante. Foi ótimo. Foi um tempo bom em família, tempo de qualidade em Sim, família. eu fui a trabalho, mas a gente também tirou alguns dias de férias, Ótimo. final de ano, e foi um tempo de conexão, foi um tempo de muito aprendizado espiritual também, foi muito bom. Que bom. Foi Que esse bom que ponto. você tá de volta. A gente tava com saudade É, né? de você. Ô, Gabizinha, é verdade que às vezes, sem querer, sem perceber, a gente passa os nossos medos para os nossos filhos? Total, total. Às vezes, e são medos de vários tipos, sabe? Tá. A gente pode ter medo, às vezes, de um bicho, a gente pode ter medo de altura, a gente pode ter medo de ousar, de arriscar, e pode ser medos mais profundos. Por Medos de exemplo? relacionamentos. Então, às vezes você veio de um relacionamento conturbado, foi uma mulher que não teve muita perspectiva de futuro, não pôde estudar, não pôde trabalhar fora e tem muito medo que a sua filha passe por isso. E aí fala pra ela, você precisa trabalhar, ter o seu dinheiro, não dependa de homem nenhum. E são esses medos que vão travando a nossa vida lá na frente. Não que a gente não tenha que trabalhar, Sim. ter o nosso dinheiro, né? Mas às vezes os nossos medos da gente não ter conseguido isso ao longo da nossa vida faz com que as nossas filhas vão para a autossuficiência, querendo dar conta de tudo, não sabendo se conectar com o futuro marido, né, com quem ela vier se casar. Ter medo da submissão saudável, não a tóxica, mas ter medo dessa submissão, porque vem herdando isso de gerações. E isso para as meninas e para os meninos. Pros Filhas meninos também. e filhos também. Sim, é que os pais, normalmente os homens, eles não têm muito esse diálogo com os meninos, né? De dizer do que é que tem medo, do que é que não tem. É. Os meninos, eles meio que vão pegando do que eles estão vendo, do que eles estão absorvendo dos pais. Quem joga muito medo nos meninos são as mães, pela falta da influência masculina. Às vezes eu não tenho um pai presente dentro de casa, que instrui, que ensina, que mostra o caminho, mas eu tenho uma mãe que conversa, que mostra, só que cheio dos medos dela. E às vezes super protege esse menino, não quer que ele se machuque, não quer que ele se machuque emocionalmente, né? Não quer que ele se arrisque, dê errado, não deixe ele se frustrar. E assim, esse menino vai crescendo fragilizado ao invés de toda a força que deveria ter. E aí, como que é na sua casa? Ou como foi na sua casa com os seus pais? Você consegue identificar esses medos, esses receios, que acaba às vezes, muitas vezes sendo uma super proteção, é um cuidado, vou cuidar. Mas às vezes você está super protegendo e você está deixando o seu filho com medo de alguma coisa. Fragilizado e não está encorajando. Vai mandando mensagem para mim, 43 999 520380. Lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RicTVLondrina, esse bate-papo gostoso, saudável, sobre educação de pais e filhos também. Porque a gente precisa também, não adianta a gente falar, preciso educar meus filhos, mas se a gente também não tiver educado, a gente não consegue passar Eu acho que também, a gente né? fala assim, vou educar os filhos, a gente tem que se educar, né? Primeiro, né, Gabi? A gente tem que se entender, que nem quando a gente vai viajar. Uma vez eu fui com uma amiga e tinha toboágua, muito parque, muita diversão. Tá. E às vezes é comum a gente ver isso. As mães têm medo, medo de água, medo de altura, medo de adrenalina. Mas às vezes você tem uma criança que ela adora isso, né? Que ela se realiza ali quando ela está superando seus limites. Só que se a gente ficar na cabeça dessa criança, é perigoso, não suba ali, não faça isso, e não deixa essa criança se arriscar, e aí a gente quer fazer o quê? Pra a gente ficar mais confortável, a gente põe a criança do nosso lado, entrega um celular, entrega um tablet, essa criança ela vai ficar ali entretida e ela acaba não se arriscando. Então a gente vai passando o nosso medo, medo de perder esse filho, medo de machucar esse filho, mas a gente está inibindo potências nessa criança. Às vezes é na hora que ela está subindo uma árvore que ela vai se desbravar, que ela vai se entender, que ela vai se reconhecer e falar, eu sou capaz, eu consigo, eu sou resiliente, eu posso tentar aqui, vai usar a criatividade dela. Mas se a gente vai podando isso, a gente vai transmitindo os nossos medos e a nossa história. Por isso que a gente fala assim, ó, vamos repetir padrões de comportamento. Então, até onde meus pais foram, eu fui um pouquinho só a mais. E a Bíblia fala que os filhos são como flecha, que a gente precisa lançar para ir mais alto, mais longe que a gente. Só que se a gente vai só um pouquinho melhor que os nossos pais, nossos filhos só um pouquinho melhor que a gente não está cumprindo o princípio, né, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então se a gente tem alguns medos, tem que parar. Eu até falei pra Feira, não sei se ela vai conseguir passar o vídeo aí, que eu mandei em cima da hora, peço perdão para a equipe aí do programa. Mas a gente foi conhecer a neve na viagem. Primeira vez deles verem. Primeira vez minha também. Eu já via neve, mas não assim nas casas, nos carros, na rua. É a coisa mais linda do mundo. E a gente decidiu esquiar.
Não sei se você viu nas redes sociais. E o Pedrinho, eu tava morrendo de medo, eu não consigo ficar parada em cima de um roller. Nunca fiquei parada num roller. Quem dirá em cima do, como é que chama aquele negócio? De esqui. E eu falei, vamos, tô aqui, né, vou perder a chance? Então vamos. Aí ele era uma subidona, tinha uma esteira rolante que leva a gente até o topo. Falei, vamos chegar até lá, a mãe, né, que gosta de pensar em tudo, falei, vamos chegar até lá, vamos entender como vai funcionar e aí a gente vai descendo devagar. O Pedro, você conhece ele? Ele é desbravado, né? Ele é radical, destemido, né? ele ousa, ele pula de cabeça. Ele estava super empolgado e ele achou que era fácil. Ele olhou aquilo e falou, mãe, desço rapidinho. Falei, não, nós vamos devagar. Sara, ele subiu. Aí quando ele virou, assim, saiu da esteira pra descer com o esqui, ele não parou, ele simplesmente virou. E foi descendo. Gente, vocês não têm noção ao coração da mãe. Mas né? ele gritava de medo? Ele desceu assim. Rápido. Ele foi devagar, só que foi pegando velocidade. E aí eu só escutei ele, me ajuda! E não tinha como você Como ajudar. que eu vou ajudar ele? Eu estava com um negócio no meu pé também. Se eu fosse, ia ser 3 tombos, 2 tombos. Eu, o Rafa, ele, o Davi. E daí? E o meu Davi de 7 anos estava com o braço quebrado. Então eu tinha que ficar com o Davi, porque imagina ele cair com aquele gesso. Não tinha condição. Eu só falei assim, ó, Jesus cuida, e ele foi descendo, pedi pra Jesus cuidar. E ele foi descendo, foi descendo, foi descendo, aí tinha uma grade lá no final, né? Pois ele só parou na grade, ele pulou a grade, caiu. Graças a Deus não se machucou, só que ficou lá, né, deitadão no chão, sem conseguir levantar, daí alguém levantou ele, porque a prancha é muito grande, né, o esqui é muito grande, então alguém levantou ele, e eu falei, e agora? Né, vai ficar com medo, não vai subir de novo. Quando eu olho, ele tava na esteira de novo, subiu e eu falei, filho, dele falou assim, mãe, metade de mim falava, me lasquei, a outra metade falava, curte. Que idade que ele tá? Tá com 11. Gente, se você tivesse intervido, se você tivesse falado, não vai, é perigoso, fica comigo, ele não teria tido essa oportunidade. Não teria, e não é nem só isso, né? Eu estaria aprendendo ele nasceu para ser mais livre que eu. Né? O Pedro, ele sempre foi mais ousado que eu, né? Ele é mais comunicativo, ele é tudo mais do que a mim e o Rafa. E aí, se eu tivesse ele, ó, e eu tentei limitar um pouco, vamos devagar, lá em cima a gente vê como é, mas eu sabia que ele ia querer tentar sozinho. E tanto foi que ele subiu de novo, e quando na segunda subida ele já desceu melhor, na terceira subida ele já estava esquiando normal. Ele já tinha aprendido. Tá. Agora o Davi não. O que acontece? Até legal a gente falar esse exemplo. O Davi, ele foi, mas ele não conseguiu descer lá de Simão, a gente foi mais para baixo. Mas o Davi, ele tem um ritmo mais lento. A gente tem que respeitar o ritmo de cada filho. Então assim, o Pedro eu preciso segurar um pouco, deixo ele ir, mas mostro para ele os perigos. O Davi eu preciso estimular. Encorajar, Porque assim, ó, eu estava com medo. Mas se eu falo pro Davi, não, filho, tá certo, fica aqui com a mamãe mesmo, olha só o que aconteceu com o seu irmão, você tá vendo? Seu irmão acabou de cair, não faça isso. Olha o quanto eu vou ampliar o medo que o Davi tem. E eu olhei pro Davi e falei assim, o seu irmão, ele tem um ritmo diferente do seu. Ele já aprendeu, você vai aprender, então não desista. Caiu, levanta e vai, caiu, levanta e vai. Tanto que no vídeo, depois o Davi levou vários tombos, mas no final ele aprendeu a esquiar. Ele estava esquiando num ritmo diferente do irmão dele, demorou um pouco mais, mas ele foi. Agora eu e o Rafa, né, foi um sarro. Queria ter visto isso. Isso vale pro esqui, mas isso vale pra vida. Caiu, levanta e vai. Sim. A gente tem que olhar pros nossos filhos. Quem são eles? Separa você do seu filho. Tá. Quem é você? Eu sou destemida, Gabi. Eu pulo de cabeça. Eu era, não sou mais. A gente vai ficando mais velha, né? Vai ficando mais medrosa, né? Eu também. Mas a gente tem que olhar pra eles separado da gente. Quem é ele? Será que ele é corajoso? Então eu tenho que ensinar um pouquinho mais de precaução? Será que ele é muito introspectivo, então eu tenho que ensinar que ele tem que se jogar um pouco mais? E para isso a gente tem que se separar. Quais são os meus medos? Por que eu tenho esses medos? Eu não posso nunca transferir isso para os meus filhos. Né? Às vezes a gente se cura quando a gente consegue realizar isso nos nossos filhos. Mas muita gente não entende isso, muita gente transfere. Eu tenho morro de medo, pelo amor de Deus. É que nem algumas mães falam assim pra mim, já tem filhos de 11, 12 anos. Qual o problema o seu filho, se você tem uma padaria perto da sua casa, você pedir pra ele buscar um pão? Você dá autonomia pra ele. As mães falam, não, e o medo? Tem um medo se alguém pega ele e se o carro atropela? Quando é que essa criança vai aprender, principalmente sendo um menino, se você não ensinar? Tá na hora da gente começar a soltar. Medo a gente sempre vai ter, mas a gente tem que confiar em Deus e começar a ensinar essa criança a ser livre. Ui, fácil não é, né, doutora Ana Karina? Não é fácil, né, Raquel? Não é fácil. Quem é mãe aí? E aí? Como que é com seu filho, com a sua filha? E aí, Amandinha?
Não é fácil. Não é fácil. A gente faz isso, a gente transfere os medos mesmo. Faz o seguinte, vai mandando mensagem pra mim, 43 999520380. Participa via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Já tem mensagem, Gabi, vamos Já ver? vamos. Vamos lá. Mensagem da Roseli. Boa tarde, Sara. Quando eu tinha uma entrevista de emprego, eu tinha dor de barriga. E a minha filha mais velha é igualzinha. Eu posso ter passado isso pra ela? Sim, sim. Principalmente se na gestação a mãe sentiu esse medo. Às vezes, na gestação, ela pode ter tido uma entrevista de emprego que estava grávida ou alguma outra situação onde ela sentiu esse medo e acabou transferindo para a menina involuntariamente. Porque na gestação a gente sente, né, mesmo que a gente não queira, né? E a fala, né? Imagina, a criança é ótima observadora e fraca intérprete. Então, o tempo todo essa mãe tá falando com essa criança, tá conversando, tá falando no ambiente, com o pai, e a criança só tá observando, só tá absorvendo, só está escutando. Então, ela vai aprendendo, principalmente a menina, que modela muito a mãe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz também, né? Ai, tô muito nervosa, ai, vou para uma entrevista de emprego, tô nervosa, não sei como é que vai ser. A criança tá ali, ó, só filtrando o que tá acontecendo. Ela é ótima observadora, mas ela é uma fraca intérprete. Ela pega e fala, opa, então eu também tenho que me preocupar com isso, já que minha mãe tá se preocupando. E a gente não pensa, mas a gente leva isso ao longo da nossa vida. Você sabe que eu tive crises de ansiedade e tudo mais, o Benjamin presenciou tudo isso. Sim. Esses dias, escuta essa, ele virou pra mim e falou assim, mãe, ó, tô tremendo, ó, tô com crise de ansiedade. Por que você tá com crise de ansiedade, menino? Para de falar isso. 10 anos, ele tá 9? 9 anos. Ó, minha mão, ó, tá tremendo. Ele chacoalhando a mão. Ele viu. Ai, meu Deus. Mas é por isso que a gente precisa conversar com eles, porque dentro da nossa casa a gente vai falhar, nós vamos demonstrar coisas que não deveriam. Mas a gente não pode achar que eles não viram, achar que eles não perceberam, que eles vão esquecer. A gente precisa sentar, ó, o que aconteceu ontem foi isso, tá tudo sob controle, mamãe tá bem, você é saudável, você não tem nada, pra gente não deixar com que eles absorvam.